16ª sessão ordinária do ano retoma a votação de projetos e tem 3 aprovações. Projeto de casa-abrigo é debatido na cidade. Grêmio Osasco se prepara para a decisão contra o Red Bull. Pesquisa afirma que o Brasil é um país machista. E quem tem o melhor salário, o homem ou a mulher? É daqui a pouco no Câmara Notícias. Olá! Na 16ª sessão ordinária de 2014, que aconteceu na última quinta-feira, dia 3 de abril, 3 projetos foram aprovados em segunda discussão. A 16ª sessão ordinária do ano aprovou 3 moções de congratulações. As 2 primeiras de autoria do vereador Aloísio Pinheiro, parabenizando o PT pelos seus 34 anos, e a equipe organizadora do concurso Beleza Negra. A terceira moção aprovada foi de autoria do vereador Alex da Academia, em congratulação ao senhor Carlos Lupe, presidente do PDT. Em expediente, o vereador Branco falou sobre a pista de caminhada do Munhoz Júnior, que tem servido de depósito de entulhos. Os moradores também, infelizmente, eles estão comprando material de construção para reformar, só a favor, é lógico, tem que reformar, ficar tudo legal, mas não jogar a pedra, a areia que vai ser construída na pista de caminhada. Em sua vez, a vereadora doutora Karen Gaspar sugeriu uma possível parceria entre a Faculdade Fito e a Prefeitura para disponibilizar um imóvel que cedia à Coordenadoria da Juventude. A vereadora doutora Andréa Capriotti argumentou que fosse regulamentado um lugar específico para os bailes funks da cidade. Nós não queremos aqui penalizar ou falar, olha, vocês não podem curtir ou vocês não podem ouvir. Muito pelo contrário. Somos a favor. Eu sou uma delas, eu sou a favor. Mas desde que não prejudique o seu vizinho. Já o vereador Valdir Roque retomou o assunto sobre a questão do terreno que pertence à Unifesp. Nesse caso, eu vou pedir para eles fazerem essa exposição também aqui na Câmara de Osasco, o projeto, a maquete e a exposição dessa nova universidade. O vereador Sebastião Bognar abordou novamente o caso da dengue na cidade e cobrou mais atenção da administração pública. E a administração tem que levar isso com seriedade, não pode ficar dizendo não tem, não tem, não tem, não tem. Porque tem gente sofrendo com isso. A vereadora professora Mazefa Varão ressaltou as atividades que aconteceram no país durante a última semana e falou ainda que muitas pessoas estão desaparecidas desde a época da ditadura militar. Não é possível ir para frente sem que a gente olhe o passado para impedir o passado. Não é possível o povo brasileiro ouvir de majores, de generais, de tenentes, que sim, eles tinham meios eficazes de resolver o problema dos corpos. Não é possível que não se puna, que não se exemplifique, dê bons exemplos de que tortura não é da humanidade. Tortura não é da democracia. Na ordem do dia foram apresentados 3 projetos já aprovados em primeira discussão. O primeiro, de autoria da vereadora doutora Karen Gaspar, foi sobre a implantação do programa Doutores da Alegria nos hospitais municipais. A diretoria do hospital vai estar olhando para estar regulamentando da melhor forma possível a manutenção desses voluntariados dentro de todos os hospitais. O segundo projeto em pauta para votação foi o de autoria do vereador Branco, que organiza e possibilita o Coral do Servidor na cidade. Então, esse benefício é o que a gente falou outra vez, para que fique aí de direito para todos os servidores, independente quem entre futuramente aí no governo, mas que seja mantido aí o Coral do Servidor, que é um direito
que vai ser adquirido aí para os servidores, que traz aí muita alegria, diversão, o convívio entre eles já melhoraram bastante, então realmente eles viram uma família. E por fim, o projeto de lei do vereador Maluco Beleza sobre a implantação de uma clínica de atendimento veterinário na zoonose da cidade. Que os alunos viessem para essa clínica veterinária prestar serviço gratuito e que fosse contado como carga horárias trabalhada para o currículo do estagiário, para ele fazer uma certa carga horária, incluir no currículo dele como ele prestou um serviço. Os 3 projetos foram aprovados em segunda discussão e agora seguem para a sanção do prefeito. As sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 15 horas, no plenário Tiradentes da Câmara Municipal e elas são abertas ao público. Além disso, você pode assistir a sessão pelos canais 9 ou 16 da operadora Multivia e pelo canal 7 da NET Digital. As transmissões também acontecem ao vivo pelo site osasco.sp.leg.br. Na semana passada, o prefeito Jorge Lapas se reuniu com os prefeitos das cidades vizinhas que fazem parte do consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo. E o tema da discussão foi a implantação de casa-abrigo. No encontro, foram debatidas a implantação de 2 casas de abrigo na região para mulheres vítimas de violência, para políticas públicas eficientes e de qualidade que garantam os direitos das mulheres. Então, já um entendimento dos prefeitos de que deva ser construído ou alugado um espaço com toda a estrutura que foi colocada aqui para atender as mulheres vítimas de violência. Não necessariamente será em Osasco, será em alguma das cidades da região e que vai atender através do consórcio essas mulheres. E também tem o custo dividido entre os municípios do consórcio. São 2 casas, nós somos em 8 municípios, então ajuda a manter essa estrutura que é cara, não sei se você acompanhou aqui, é quase R$1 milhão por ano, uma casa dessa, porque tem técnicos, psicólogos, assistentes sociais, a segurança da própria casa, a mulher às vezes vai com filhos também, então tem todo um custo embutido. Então nós acreditamos que vai avançar, há um consenso em torno disso, agora nós estamos definindo os detalhes da implantação. Na ocasião, o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, recebeu alguns chefes do Poder Executivo e gestores das cidades que integram a Cioeste. A prática cultural em âmbito regional também estiveram em pauta na reunião. Fazer com essa mulher, com seus filhos, levar a consulta médica, a audiência. O prefeito de Osasco ressaltou as medidas que deverão ser adotadas futuramente, entre elas a discussão sobre a viabilidade de implantação das casas, custos e localização. Dificuldade orçamentária no momento, Você está no meio de um ano que o orçamento já foi feito lá atrás e não contemplava isso. Então vamos ver se ainda tem como, dentro desse orçamento, a gente incluir. E neste final de semana vai ser possível ver Marte e Júpiter a olho nu aqui da Terra. Isso porque os planetas estarão mais perto da Lua. Quem dá as dicas e os horários para você ver estes planetas é a equipe do Clima Tempo. O que rola nesse fim de semana no céu? O que vai ter de bom para a gente ver no céu esse fim de semana? Olha, nesse final de semana a gente tem o planeta Júpiter visível a olho nu, o planeta Marte, o planeta Saturno, isso tudo antes das 10 da noite, Mas também na madrugada aí a gente tem Vênus e Mercúrio, Mas eu acho que o destaque legal aí para a semana é no dia 6 de abril, a gente vai ter a Lua aí próximo de Júpiter. Então, quem nunca conseguiu ainda observar o planeta Júpiter a olho nu, mesmo nas cidades com poluição luminosa, é uma grande oportunidade de utilizar a Lua como referencial para encontrar Júpiter. Do lado norte, para o horizonte leste, essa imagem que eu coloquei, Jô, é para às vezes aproximadamente às 19 horas, Tá. A altura dos objetos celestes que aí estão em relação à linha do horizonte muda muito em relação à latitude que o observador está. Mas praticamente aí 19 horas o sol se pôs, procura o horizonte onde o sol se pôs, espera um pouquinho, você já vai ver a Lua e o ponto iluminado embaixo da Lua é o planeta Júpiter aí. O que mais, Calil, que a gente vai olhar aí no céu esse fim de semana? E eu destaquei também, acho que o grande destaque aí, a vedete dessa semana aí é o planeta Marte.
Opa. Né? Porque Marte ele vai estar, o que a gente diz, em oposição, né? No dia 8 de abril. Isso significa que, logo que o Sol se põe no horizonte oeste, né? Do outro lado, no horizonte leste, você tem aí o planeta Marte aí nascendo. Então, oposição, para quem faz a questão da observação, é o maior tempo possível que a gente tem de observação do planeta aí durante no céu, né? Durante a noite toda aí. Então, Marte nasce por volta das 6 da tarde, mais ou menos, 7 horas, né? E vai ficar aí visível até mais ou menos o amanhecer. Né? Então, eu coloquei o mapa aí mais ou menos para as 8 horas da noite, né? Em 8 de abril, no horizonte leste aí. Quem quiser utilizar como referência, tem o Cruzeiro do Sul também, que pode auxiliar aí a encontrar Marte. Mas não tem como confundir, viu, Jô? Marte é um ponto amarelado, avermelhado, né? Muito bonito no céu, que dá para ver durante toda a noite. Na noite de 8 de abril, né, mais especificamente, né, quer dizer, tem um horário aí certo que a gente tem aí, 18 horas e 3 minutos, é o momento que Marte aí vai estar em oposição, né, em relação a nós aqui. Mas um horário legal para começar a se ver Marte é a partir das 8 horas da noite. Tá. Bem legal. E após o intervalo, quem ganha mais, o homem ou a mulher? E protestos contra estupros ganham força na internet. É daqui a pouquinho. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. O Câmara Notícias está de volta e uma pesquisa recente apontou que 75% dos brasileiros consideram o país machista. Apesar dessa percepção de uma sociedade patriarcal, apenas 1 em cada 3 homens entrevistados admitiu ser machista. Para especialistas, os números não surpreendem, mas são um alerta para uma necessidade de mudança de hábitos. O machismo sustenta valores de hierarquia, mando e controle, e as gerações vão perpetuando essa prática sem pensar os efeitos que criam. Segundo a psicóloga Cláudia Natividade, membro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, ela ponderou que os dados são até generosos, porque todas as práticas que temos na sociedade são extremamente machistas. Quando o assunto é dividir as contas, o levantamento da expertise revela um dado curioso. Embora não se considerem machistas, a maioria dos jovens de 18 a 29 anos, 57%, acreditam que o homem precisa bancar os custos do motel. Em relação a restaurantes ou bares, 35% também acham que o homem deve pagar a despesa sozinho. E uma prova desse machismo é a desigualdade salarial. Muitas mulheres exercem os mesmos cargos e completam a mesma carga horária que os homens, e ainda assim recebem um salário inferior. O salário médio das mulheres equivale a 75% dos rendimentos de um trabalhador do sexo masculino no estado. Mesmo com um aumento médio de 4% em seus rendimentos, as empregadas do sexo feminino ainda ganham em média R$ 487 a menos do que os homens por mês. Os dados são da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação de Economia e Estatísticas do Estado. Na passagem de 2012 para 2013, a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho diminuiu. No ano anterior, a média dos salários do sexo feminino representava 74% dos rendimentos dos homens. A situação melhorou também, se analisada por setores. No pior deles, a indústria de transformação, o salário médio de uma mulher ainda é apenas 66% do salário masculino. O setor que chega mais próximo da igualdade é o do comércio, porém o percentual diminuiu. Em 2012 era 76%, mas caiu para 75% no ano passado. Como a jornada semanal média é diferente entre os sexos, um índice importante é o rendimento médio real por hora trabalhada. A formalização das relações de trabalho também aumentou, principalmente entre mulheres. O número de empregadas com carteira de trabalho assinada aumentou 4% na passagem de ano.
enquanto a sem carteira assinada diminuiu 4%. Entre os homens, o índice de trabalhadores com carteira assinada também aumentou, cerca de 1%. O número de homens sem carteira assinada diminuiu consideravelmente, 12%. E uma pesquisa recente deu o que falar quando apontou que quase 60% dos entrevistados concordam totalmente ou parcialmente com a seguinte frase: se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Isso gerou grande indignação e na rede social ganhou força de protesto. A pesquisa gerou polêmica nas redes sociais entre as mulheres de todo o Brasil. Um grupo de jovens iniciou, na última sexta-feira, um movimento público pela web para estimular demonstrações públicas de repúdio ao machismo e à violência feminina através de topless e selfies contra o estupro. Até ontem, o protesto online Eu Não Mereço Ser Estuprada já reuniu mais de 10 mil seguidores no Facebook, com as hashtags Eu Não Mereço Ser Estuprada e Ninguém Merece Ser Estuprada. Muitas mulheres já expuseram a indignação pública com fotos no grupo e prometem um final de semana de mobilizações. Na consulta do IPEA, os pesquisadores também avaliaram a seguinte frase: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. O levantamento mostrou que 42% concordam totalmente com a afirmação, 22% parcialmente, 24% discordam totalmente e 8,4% parcialmente. Das 3.810 pessoas entrevistadas, 65,5% eram mulheres. Entre os brasileiros, a indignação do resultado da pesquisa. Não, acho que é preconceito. A roupa que a pessoa usa não quer dizer que ela está insinuando o próprio corpo. Não quer dizer isso. É da pessoa mesmo. Não quer dizer que ela está se promovendo, se vendendo o corpo por isso. Isso não condiz. Para mim, não condiz. Eu só acho mesmo que uma mulher, ainda que ela ande nua pela rua, nenhum homem tem o direito de estuprá-la. Então, tipo, mesmo que ela use roupa insinuante ou não, o estupro é uma violência terrível. Então, eu acho que é isso mesmo. Mesmo que ela esteja nua, ninguém tem o direito de abusar de ninguém. Queria saber a sua opinião sobre isso, você como homem. Não, eu concordo com o que ela falou, né? Realmente, a roupa que a mulher veste não é um convite, é um assédio, nem qualquer outro tipo de abordagem, né, por parte de um homem ou de outra mulher. Né? Ela pode se vestir como ela quiser e deve ser respeitada. Eu acho que nós vivemos num país democrático e cada um se veste da forma que quiser. Eu acho que cabe ao homem respeitar a ideologia de cada uma. E após o intervalo, o Grêmio Osasco enfrenta a Red Bull. E também tem a peça Amadas, com a atriz Elizabeth Savala. Voltamos já. De morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! Câmara Notícias está de volta e nesse domingo o Grêmio Osasco tem uma importante decisão pela frente ao enfrentar o Red Bull no estádio do Rochidale às 3 horas da tarde. Acreditar. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Já é um primeiro passo, mas de nada adianta acreditar se as vitórias contra Red Bull e Monte Azul não virem, não é, professora? Não tenha dúvida, né? A confiança é importante. Acima do trabalho, acho que a expectativa extra-campo ela está o melhor possível. A confiança dentro dessa evolução da equipe, passou um pouco de confiança, 3 vitórias, uma sequência boa de jogos, sabendo que vão pegar o vice-líder, praticamente tem todo o índice de já estar na primeira divisão. Mesmo sendo em casa, a partida contra o Red Bull deste domingo é considerada a mais difícil para o Grêmio Osasco. Contra o Red Bull vai ser mais difícil porque eles vão brigar para subir também, que time bom, qualificado, tem jogadores que eu conheço lá também.
E quanto o Monte Azul, nós vamos deixar para depois, né? Primeiro vamos pensar no Red Bull. Sem dúvida, né? Até pelo campeonato que eles vêm fazendo, né? Segunda colocação. A gente está bem focado para isso, até pelas últimas partidas, como eu frisei, que a gente acabou fazendo. O resultado da Ferroviária não foi tão justo, até pelo que jogamos, mas futebol é isso. Da mesma forma também que, se a gente for olhar os resultados, ninguém esperava que o São Caetano ganharia do Marília, né? Então a gente está se apegando a todas as coisas para que a gente possa sair dessa situação mais rápido e jogar contra o Monte Azul já fora da zona. Essa é a principal partida, a mais difícil. O time está brigando pelo acesso, eles têm que ganhar da gente para subir e nós temos que ganhar dele para sair dessa zona. Só depende de nós. E com fé em Deus, ele vai ter muito trabalho aqui. Não vai ganhar da gente assim fácil, não. É o mais difícil, porque eles vêm querendo os 3 pontos também, né? Que eles têm chance de subir, então vai ser um jogo complicado pros dois lados, né? Porque a gente quer sair da zona e eles querem subir para a Série A1, né? E a gente quer permanecer na Série A2. A partida terá transmissão da TV Esporte Osasco a partir de 2h45 da tarde. Mas se você puder, vá ao estádio do Rochidale. Então, torcedor, é de grande importância, né? Para todos nós, para a cidade, a presença de vocês, já que no domingo passado tivemos uma minoria, mas onde nos motivou bastante. E talvez se é o 12º atleta, deu bastante motivação e fez com que a gente viesse fazer o segundo gol. Então, nesse momento, eu estou convidando, a gente está necessitando e precisando dessa ajuda, que possa incentivar a todos. E quem sabe a gente, dentro desse calor humano que vocês têm dado, a gente possa sair de campo com um bom resultado e dar uma tranquilidade em termos de rebaixamento. E você está otimista para a Copa do Mundo? Pois é, parece que a maioria dos brasileiros estão desacreditando da Copa aqui no Brasil. Dos entrevistados, 30% responderam que será regular e 24% que ela será ruim ou péssima. Outros 46% responderam que, de um modo geral, a Copa do Mundo no Brasil será ótima ou boa. Foram realizadas quase 3.000 entrevistas entre os dias 18 e 19 de fevereiro deste ano, em 132 municípios do Brasil, contemplando regiões metropolitanas e cidades do interior. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os mais otimistas são os menos escolarizados, os entrevistados com menor renda, classe D e E os residentes no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste do país. Outro dado da pesquisa mostra que o fato de a Copa do Mundo ser realizada no Brasil não aumentou o interesse do brasileiro pela competição. Segundo o Datafolha, 81% dos entrevistados se interessam pela competição. E nesse final de semana tem teatro ao ar livre em Osasco, o espetáculo Amadas, da atriz Elizabeth Savala. A peça teatral coloca em discussão algumas das questões mais importantes sobre a condição da mulher moderna. O espetáculo será realizado ao ar livre, na sexta-feira na Avenida dos Trabalhadores, no Jardim Conceição, no sábado na Avenida Brasil, no Rochidale, e no domingo, no Conjunto dos Metalúrgicos, na Rua Sérgio Pompeu. Todas as apresentações acontecem às 8 horas da noite. Câmara Notícias fica por aqui. Eu sou Renato Bueno e vejo você na próxima edição. Até lá!